Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, tô gravando esse vídeo para a gente estudar mais um pouco, né? Dando continuidade à nossa aula, que o nosso tema nesse período, nesse semestre, vai ser sobre avivamento. E eu quero gravar alguns vídeos apresentando para vocês alguns textos bíblicos que falam sobre avivamento. Como nós temos falado, avivamento, ele é um renovo, ele é trazer de volta a vida. O avivamento é o mover do Espírito Santo na vida da igreja, tá? E esse texto que a gente vai estar lendo aqui, ele é um texto bem conhecido. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, desculpa, Ezequiel 37, tá? Ele diz o seguinte, começa no primeiro versículo assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Preste atenção aqui que é importante. Deus usando um profeta. E ele fala bem, ele deixa bem nítido que é Deus que está levando ele a esse lugar. Que não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Porque olha só, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, tá? Então, é o profeta sendo levado por Deus a um lugar aonde Deus quer que ele vá, tá? Então, primeiro passo, primeira coisa que eu queria falar com vocês é: o avivamento começa com Deus usando homens e mulheres para fazer aquilo que ele quer e quando ele quer. E levando para lugares aonde a gente nem queria estar muitas vezes. Porque, olha só, versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Então, Jesus, o Espírito, né, leva o profeta para um lugar onde os ossos eram secos. Versículo 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. É muito interessante isso também para vocês pensarem, porque Deus ele faz perguntas para os seus seguidores, para os seus servos, perguntas que ele, Deus, já sabe a resposta. Entendeu? Deus não precisava da resposta do profeta, mas ele pergunta para saber até onde nós conhecemos o Deus a qual nós servimos. Isso eu acho muito interessante, porque Jesus também fez isso no Novo Testamento, e aqui a gente vê Deus fazendo isso com o profeta, perguntando: esses ossos podem voltar a viver? E aí o profeta diz: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Porque o profeta, de fato, ele não sabia se poderia ou não voltar a viver. O versículo 4. E ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, tá? E aí, no versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Tá? Eu vou parar por aqui. Olha que interessante. Deus leva o profeta para um lugar para que ele veja, e Deus dá uma ordem para esse homem: profetiza que esses ossos voltarão a ter vida. E o profeta profetiza, e o profeta diz que ali ele começa, depois das palavras dele, de ordem de Deus, ele começa a ver aquilo que não tinha vida, ele começa a ver essas coisas começando a ter vida novamente. O que eu quero dizer para vocês aqui primeiro, leia esse texto por completo, que ele é incrível,
o que Deus faz nesse texto. Mas nesses pontos que eu coloquei, o que eu queria ressaltar com vocês. Primeiro, Deus separa homens e mulheres para fazer aquilo que Ele quer e profetizar até naquilo que é impossível, ok? Depois Deus leva o profeta a ver a dificuldade, a ver o problema. Nós fomos chamados para enxergar aquilo que no nosso período, nas nossas igrejas, nós temos visto que tem desagradado muito o coração de Deus. E como servos de Deus, temos que estar inconformados com isso. Terceiro ponto, Deus diz para o profeta o que o profeta tem que falar. O profeta obedece e fala. E os ossos começam a ter vida de novo. Sabe, não é a palavra do profeta, é a palavra de Deus. Aquilo que Deus coloca no seu coração não é para que você guarde para você mesmo. Deus coloca no seu coração para que da sua boca saiam palavras de vida e vida eterna. Não porque nós temos poder, mas sim porque Deus nos chamou para obedecer à ordem deles. Então, avivamento começa com homens e mulheres obedientes a Deus, que enxergam que no meio de nossas igrejas, no meio da nossa era, existem muitos ossos secos que precisam de um avivamento, de voltar a viver. E esses homens, obedecendo a ordem de Deus, profetizam. E tudo depende de Deus. Tudo começa com Deus. Tudo termina em Deus. Nós somos apenas o canal que Deus vai usar para trazer vida a esses ossos secos. Não é mérito meu, não é mérito seu, e sim a graça maravilhosa de Deus. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e que nós possamos ser homens e mulheres, profetas, que têm intimidade com Deus o suficiente para ouvir Ele falar e obediente para ir aonde Ele mandar, independente do lugar, e falar aquilo que Ele mandar a gente falar. E aí sim, veremos um avivamento acontecendo na nossa nação. Amém?